Nessa manhã nós vamos, reunidos aqui em nome de Jesus e por causa dele, compartilhar a palavra do Senhor lá no livro de Colossenses. O livro de Colossenses nós vamos compartilhar algumas questões importantes. Colossenses, irmãos, era uma pequena cidade, uma província na qual a capital era Éfeso. Éfeso era a grande capital, era a cidade mais importante. Colossos era uma cidade pequena. E Colossos, a igreja de Colossos, muitas pessoas acham que foi o apóstolo Paulo que fundou ela, mas na realidade não foi. O apóstolo Paulo, ele não fundou a igreja de Colossos e na verdade ele nunca nem foi lá, pessoalmente. Quem fundou esta igreja foi Epáfras, Aí se você tiver com dúvidas de nomes para colocar num filho, você pode colocar Epáfras, Epáfras, vem aqui, menino. Foi um homem de Deus, irmãos. Apesar de ser estranho para os nossos dias, mas era um homem de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá no verso 7 do capítulo 1, que essa igreja aprendeu as boas novas do reino de Deus por meio de Epáfras, um grande colaborador no reino dos céus. E quando a gente para observar essas cartas, cada uma dessas cartas que foram escritas para as igrejas, Colossos, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2 e por aí afora, cada uma dessas cartas traz orientações àquele grupo de irmãos que se reuniam para que eles pudessem resolver conflitos que estavam acontecendo ali. No caso de Colossos, essa carta aqui, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, na realidade, o Paulo estava no lugar que ele mais vivia, na prisão. Porque o rapazinho para gostar de cadeia, era o Paulo. Uma boa parte das cartas do Paulo, você vê ele, ou ele está indo ser preso, ou ele está preso, ou ele está saindo da cadeia. Por quê? Por servir ao Senhor, por manifestar a graça e o amor de Deus. E isso ofende o mundo. O mundo não gosta dessas questões. O mundo não quer saber de Deus, o mundo quer saber de farra, quer saber de carnalidade, quer saber de não ter limites ou regras para nada. E à medida que o evangelho era pregado, Paulo era preso, os outros apóstolos eram presos. No caso aqui, o Epáfras foi buscar essa carta em mãos. De que forma? Preso também. Ele estava preso lá junto com Paulo e ele foi compartilhar com Paulo como que estava a situação da igreja de Colossos. E aí o Paulo vai e escreve essa carta como uma forma de ajudar, de instruir aqueles irmãos nos seus conflitos constantes e diários ali reunidos. Porque quando nós temos um lugar onde se reúne mais de 2 pessoas, certamente nós teremos conflitos. E à medida que essa carta ela é escrita, nós vemos que esses irmãos de Colossos, eles eram pessoas que haviam passado por dificuldades e lutas como todo e qualquer cristão, mas que estavam em busca de um equilíbrio, em busca de solução para os problemas diários, de tentar resolver os problemas que aconteciam à luz das Escrituras, mas como nós sabemos também, irmãos, uma boa parte dos nossos problemas nós agimos de forma errada, Porque muitas vezes a nossa convivência, o contexto, o entorno em que nós vivemos, acabam influenciando muito nas nossas decisões, nas nossas ações. E esses irmãos aqui, eles estavam, apesar de ser um grupo que tinha ouvido a palavra, tinha acolhido esta palavra em graça, em amor, e que estava anunciando a palavra, um povo que pregava a palavra, que evangelizava, eles ainda tinham muitos problemas internamente para resolver problemas pessoais. De que forma? Quando a gente observa no capítulo 2, tem uma passagem que fala assim, olha, o Paulo ele vai escrever contra alguns problemas que estavam acontecendo nessa igreja. A primeira coisa que ele ataca aqui são as filosofias vazias, que está no verso 8 do capítulo 2. Não permitam que outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano.
Sabe aquela coisa assim, olha, estou tendo um problema lá com o meu marido, com a minha esposa. Aí ao invés de você buscar o Senhor, você vai buscar orientação de pessoas que não conhecem a Deus. E aí ele fala para você assim, ó, vamos para a balada. Vamos encher a cara essa noite, vamos aproveitar. Porque a vida é curta demais para você ficar preso num casamento, num compromisso para o resto da vida. Não, vamos aproveitar. Aproveita que você brigou, que não está bem. Vamos experimentar novas experiências. Né? São filosofias vazias. São orientações de pessoas que não consultam a Deus, que não sabem quem é Deus. E não era só esse o problema. Eles tinham outros problemas aqui também, quando a gente observa. O apóstolo Paulo ele vai falar contra a adoração a anjos. Lá no verso 17, final do verso 17, ele está falando sobre a questão, não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração a anjos, que alegam ter visões a respeito dessas coisas. Então dentro daquela igreja tinha um povo lá com uma filosofia mundana. Tinha um outro povo que achava que não, a gente tem que buscar os anjos, nós temos que adorar a Miguel, a Rafael, a Gabriel, né? Vamos adorar aos anjos, vamos fazer culto aos anjos, né? A gente hoje em dia a gente tem uma mania às vezes de falar assim, culto das mulheres, culto dos homens, o culto é o Senhor, né? Essas mulheres, esses homens, os adolescentes, os jovens, eles fazem o culto, eles prestam um culto ao Senhor. Nesta igreja eles estavam prestando culto aos anjos. Não, vamos adorar aos anjos, vamos, né? E aí eles diziam, não, eu tive uma revelação, eu estou tendo uma visão do anjo. E eles tinham uma questão muito no campo espiritual, tudo para eles era espiritual. Né? Olha, estou com fome. Não, isso aí é espiritual, irmão. A barriga está roncando, mas era espiritual. Estou com frio, isso é espiritual. Né? Tudo era resolvido de forma espiritual. E não era assim, né? A gente sabe que não é assim. Quando nós olhamos a vida de Jesus, Jesus trata a missão integral. Jesus ele não deixa de lado o espiritual, mas ele entende que nós somos carne, nós temos emoções, nós temos pensamentos. Nós somos seres completos. E como seres completos, não adianta simplesmente você querer pregar a mensagem para uma pessoa que está com fome e dizer, Deus te abençoe, meu irmão. Né? O Senhor vai suprir a sua fome, a sua necessidade, mas você não dá uma comida para o cara comer. Você não dá um pedaço de pão para ele comer. Como é que ele vai receber a boa nova se ele está com fome? Essa boa nova não atinge o meu físico, não atinge a mim enquanto pessoa. Olha, eu estou com um problema no meu casamento e tal. Não, vamos entregar nas mãos do Senhor, que o Senhor vai resolver. Tá, mas por que esse problema existe? Qual a sua parcela de culpa nesse problema que está acontecendo? Porque quando um casamento de repente entra em conflito, em problemas, né, a culpa não é de Deus. A culpa não é só do marido e nem só da esposa, mas a culpa é dos dois, é do marido e da esposa. E aí quando muitas vezes chega para o pastor, fala assim, o pastor ou líder de casais, né, um líder que está acompanhando, fala assim, meu marido isso, minha esposa isso, tá bom. E aí o casal acha que o líder ou o pastor, né, vai fazer uma oração, vai estalar os dedos, acabou. Vai sair daqui, né? Apaixonados novamente. Não vai. Não funciona assim. Né? Se nós temos um problema, nós temos que identificar qual é o problema e qual é a raiz desse problema. Não adianta achar que tudo se resolve com uma oração. Vamos fazer uma oração e está tudo resolvido. Não, a gente precisa fazer uma oração, a gente precisa entender as nossas responsabilidades naquela relação, mudar a nossa atitude e nos comprometermos a sermos pessoas diferentes, para que as coisas possam ser diferentes. Então aqui nós tínhamos esse cenário complicado. As pessoas achavam que tinham que cultuar os anjos, chegava um outro lá que, eu tive uma revelação,
Eu tive uma visão de um anjo assim, assim, assado. Olha, não, vamos, isso aí é tudo espiritual, né? Parece aquele povo zen, né? Uau, uau, né? E não é assim que as coisas funcionam. Então o apóstolo Paulo, ele começa a nos dar instruções e orientações de como é que a gente faz, né? Como é que nós, enquanto cristãos, convivemos num mundo que jaz no maligno. Como é que a gente se relaciona com gente que pensa de forma diferente de nós? Como é que dentro de um mesmo ambiente chamado igreja, convivem pessoas que estão ainda precisando nascer de novo? Porque este pessoal que tinha essa mentalidade, é claro para nós que eles ainda não compreendiam o que era realmente as boas novas do reino. Porque além disso, eles também tinham problemas aí no verso 11 com a circuncisão, a questão da lei. Né? Eles também falam, ó, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Então eles também tinham ainda a questão da legalidade do judaísmo. Olha, sacrifícios, guardar o sábado, né? Fazer circuncisão, eles ainda queriam fazer essas coisas. Então ainda precisava acontecer o novo nascimento no coração dessas pessoas. Um grupo deles já havia compreendido essas coisas, mas sempre tem um grupinho que é um pouquinho mais lento, mais atrasado, que precisa de um tempo maior para passar por essa transformação. E aí, eu quero convidar você agora para ler comigo o verso 6 do capítulo 2. Porque aí nós vamos começar a entender quais foram as instruções que o apóstolo Paulo nos dá, né? Quais foram as instruções que ele nos deu, para que nós pudéssemos estar enfrentando essas dificuldades, essas lutas, de uma forma sadia, de uma forma cristã, bíblica, a fim de conduzir pessoas a uma transformação através do nosso exemplo, através da influência que o Evangelho causa na vida de alguns irmãos e que através dessa vida ele vai influenciar a vida de outros. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade de que lhes foi ensinada e você transbordará de gratidão. Uma leitura apressada, uma leitura descompromissada, uma leitura sem muita atenção, não vai entender o que ele está querendo dizer aqui. Quando a gente lê esse texto, ele diz, olha, e agora? Ou seja, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para a semana ou para o mês que vem, é para agora. Agora, como vocês aceitaram Jesus como Senhor, ok, aceitaram Jesus como Senhor. O que implica em aceitar Jesus como Senhor? Né? Esse é um primeiro ponto. Quando a gente pensa em aceitar Jesus como Senhor, primeira questão, você não é obrigado a aceitar Jesus, você não é obrigado a acolher e permitir que Jesus adentre o seu coração e a sua vida. É um convite que Jesus faz e cabe a você dizer sim ou não. Você não é obrigado. Né? E eu gosto muito da passagem quando o Lucas, né, ele fala isso, porque ele, dos evangelistas, ele é o único que traz a questão na segunda parte, né? Ele diz lá no capítulo 9, no verso 23, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Essa é a primeira condição. Se vocês aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer é negar a sua vontade. Já não é mais você quem manda. Não é você mais o Senhor da sua vida. Depois ele diz, tome diariamente a sua cruz. Dos evangelistas ele é o único que fala que essa cruz deve ser tomada diariamente. Os outros dizem, tome a sua cruz. O Lucas nos fala, olha, toma a sua cruz diariamente, ou seja, o sofrimento não é uma vez, não é uma vez por mês que nós vamos enfrentar os sofrimentos, as decepções, as angústias, as aflições.
São todos os dias. Todos os dias nós vamos nos decepcionar com alguém, ou nós vamos decepcionar alguém, nós vamos ter expectativas frustradas, ou frustrar as expectativas de alguém, não é? E isso vai acontecer constantemente, irmãos. Isso aí não é algo que aconteceu uma vez e não vai acontecer mais. Não, é verdade, isso vai acontecer constantemente. E siga-me. Se o Senhor Jesus, né, Ele é realmente o seu Senhor, uma vez que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, a gente precisa obedecer, irmãos. Se eu falo assim, olha, eu vivi a minha vida até hoje, nossa, mas como eu já quebrei a cara, como eu errei, como eu decepcionei pessoas, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente as coisas. Ok, se você aceitou Jesus como seu Senhor, agora é hora de você fazer as coisas diferentes, porque para Ele ser o seu Senhor, você precisa obedecer a Ele. Não adianta Ele falar assim para você, eu aceitei Jesus como meu Senhor. Aí Jesus fala assim, olha, siga em frente, aí você vira à direita. É tipo a nossa relação com o GPS, né? O GPS fala, siga em frente, aí você vira à direita. Aí ele fala, retorne, aí você continua em frente. Aí ele fala, entre a esquerda e a primeira esquerda de novo, para você retornar para o caminho que você estava. Aí você continua em frente. Não dá para ter uma relação assim com Deus. Se Ele é o nosso Senhor, a gente precisa confiar nele plenamente. Se Ele mandar ir para a direita, vai para a direita. Se Ele fala, vai em frente, fecha os olhos e vai em frente, acabou. Não tem que ficar discutindo. Às vezes a gente discute com Deus, né? Mas Senhor, então, vai em frente. Ah, Senhor, mas eu não quero. Tá bom, você não quer, problema seu, mas depois você arca com as consequências. Porque eu estou mandando você em frente. E o nosso problema é que quanto mais a gente se distancia do caminho que Deus tem para nós, a volta fica muito mais complicada. Então, se Ele é o nosso Senhor, a gente precisa obedecer a Ele, reconhecer a autoridade dEle na nossa vida. Sabe o meliante, o cara que cometeu um assalto lá, né? Aí o policial chega nele, aí ele, meu senhor, eu sou inocente. Eu sou inocente, bota as mãozinhas para trás lá, meu senhor, meu senhor. Será que ele está reconhecendo realmente a autoridade daquele oficial? Ou ele está dizendo só para tentar ludibriar? Assim também somos muitas vezes nós crentes. Senhor, Senhor, mas a gente não faz o que Ele manda. A gente cai, mete a cara no chão, se machuca, se rala todo. Ô Senhor, ô Senhor, e o Senhor fala, eu te mandei ir em frente, você quis virar. Existem caminhos que nós escolhemos para nós que são caminhos de morte, e nós achamos que são caminhos de vida. O que a gente precisa entender é que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele é o único caminho. E aí ele diz o que? Olha, assim como vocês aceitaram a Cristo como Senhor, continue a segui-lo. Mas se eu aceitei Jesus como meu Senhor, é óbvio que eu vou segui-lo, né? Mas ele diz o quê? Continue a segui-lo. Porque muitas vezes a gente aceita Jesus e aí a gente começa a caminhar com Ele por um tempo. Nós caminhamos com Cristo até que esse caminhar não nos custe alguma coisa importante. Até que esse caminhar ou seguir Jesus não nos tire da nossa zona de conforto. Porque quando Ele fala, Ele diz o que? Olha, se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Quem segue anda atrás, não anda na frente e não anda do lado. Então, continue a segui-lo, ou seja, continua a seguir, continua a andar atrás de Jesus, irmãos. Não fica ansioso, preocupado e passa na frente de Jesus e fala, Senhor, está demorando muito, peraí, deixa eu resolver. Faz isso não. Você não foi chamado para andar na frente de Jesus, nem ao lado dele, você foi chamado para segui-lo. E uma vez que nós seguimos a Jesus,
né? Isso era uma prática dos discípulos no Antigo Testamento, né? No Antigo e no Novo Testamento, nos tempos de Jesus. Os discípulos sempre andavam atrás do mestre, comendo a poeira, né? Porque à medida que eles iam andando, a poeira ia subindo, porque não tinha asfalto. Então como é que eu sei que eu sou discípulo? Porque eu vou estar cheio daquele pó, porque eu estou andando sempre atrás. Eu estou atrás do meu mestre. Eu estou atrás daquele que vai me instruir, que vai me orientar. Então, quando ele diz continuem a seguir, por que ele manda continuar a seguir? Porque à medida que um problema acontece, qual é a nossa tendência? De buscar um jeito de resolver, não é? Eu conheço um fulano que faz isso, faz aquilo, aquilo outro, eu vou falar com ele. Olha, eu tenho um conhecido que ele tem um contato assim, 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 que pode nos ajudar. Olha, eu tenho um dinheiro lá no meu trabalho, eu posso também ter contatos assim, assim, que podem, né? A gente sempre vai procurar meios e formas para tentar resolver o problema. E à medida que nós vamos nos decepcionando, poxa, eu fui procurar aquela pessoa, achei que ele pudesse me ajudar, ou ela pudesse me ajudar, mas aí ele me disse que não. Eu achei que poderiam me emprestar aquele valor, mas a pessoa me disse que não. Poxa, eu ajudei tanto aquele irmão, aquela irmã, e achei que essa era a hora que ele ia me ajudar, que ela ia me ajudar. E agora que eu precisei, ele me deixou na mão. E aí a gente começa a buscar ajuda de anjos, começa a buscar ajuda de santos, né? Porque vamos acender uma vela para santos pedir, para São não sei das quantas, para não sei quem, botar um copo d'água, né? Fazer oferta de não sei o que para não sei quem. Vamos fazer uma promessa lá, olha, se o Senhor me der isso aqui, ó, eu vou fazer 7 semanas de oração. Eu vou fazer jejum um mês inteiro. Como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido suficiente. E aí a gente tenta fazer uma barganha. Esse povo que estava na igreja de Colossos era o tipo do povo assim, irmãos. É tudo espiritual, não? Então nós vamos vamos ungir as portas, né? Vamos ungir a janela, vamos ungir não sei o que, vamos, né? Infelizmente, muitas práticas dessas acontecem até hoje dentro das igrejas. Às vezes você vai na casa de alguém, a pessoa está lá passando óleo na janela, na porta. Ô, irmão, o que está fazendo? Estou ungindo a minha casa, pastor, para os demônios não entrar. E aí você pergunta, como é que está a tua vida de oração? Ah, pastor, não tenho orado muito não, porque me dá sono. E a leitura da Bíblia? Vixe, pastor, não entendo nada, então melhor não perder tempo com isso não. Mas eu ouvi falar que se a gente ungir as portas, a gente protege. Ignorância. E é exatamente isso que o Paulo está falando para a gente aqui, irmãos. Esse texto aqui, ele fala exatamente isso. Olha o que ele está falando. Olha, aprofundem, verso 7 do capítulo 2 de Colossenses. Aprofundem nele. Nele quem? Cristo. Você não aceitou a Cristo? E Ele agora não é o Senhor da sua vida, não é Ele quem toma a decisão, não é Ele quem direciona os seus passos. Então, nele, aprofunde as suas raízes. O que quer dizer isso? Construa a sua vida em Jesus, confie na palavra de Jesus, ouça Jesus, não dê ouvido a coisas que pessoas dizem, gente que não tem intimidade com Deus, que não conhece a palavra. Vá você aos pés de Cristo, ore ao Senhor e peça instrução a Ele. Ou procure pessoas maduras espiritualmente, que conheçam a palavra, que tenham um bom testemunho, tanto dos de fora quanto dos de dentro da casa do Senhor.
e peço instrução, orientação, meu irmão, minha irmã, ora comigo, me ensina, porque ele diz o que? Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Isso aqui, aprofundar as raízes, é como o Salmo 1 fala do justo. O Salmo 1, ele vai falar que o justo, ele é como uma árvore plantada à ribeira de rios, né, à margem do rio, onde a corrente de água é sempre constante, é sempre água limpa, água fresca. Jesus é a água viva, é essa água viva que a nossa raiz deve estar ali, E à medida que a nossa raiz está na água viva, nós somos alimentados, nós damos fruto no tempo devido, as nossas folhas não murcham, nós não vivemos uma vida de desânimo. Por quê? Porque estamos com as raízes nas margens de um rio de águas limpas, águas frescas. E ele diz o que? Edifiquem nele a sua vida. É quando Jesus fala da parábola dos dois homens que ouviram a mesma coisa, receberam os mesmos materiais, a mesma orientação, porém um não colocou em prática e o outro colocou. Aquele que não colocou em prática, ele construiu uma casa sem coluna, sem fundação. Na hora que bateu um ventinho mais forte, a casa caiu. Agora esse daqui que ele está falando, edifiquem a sua vida em Cristo, é aquele homem que ouviu e praticou. Ele não simplesmente falou Senhor, Senhor, mas ele colocou em prática para fazer a vontade do Senhor na vida dele. Ele edificou a sua casa, a sua vida, o seu coração, a sua esperança, ele lançou em Jesus. E mesmo que venham as dificuldades e os problemas, ele não vai correr para trás de santos, de anjos, de coisas espirituais, atrás de visões e revelações, de profetadas que homens e mulheres acabam falando sem consultar a Deus e são chamados de falsos profetas. Mas ele vai buscar, sim, a orientação naquele que é o único que pode realmente resolver os seus problemas, que pode acalentar o seu coração e pode trazer consolo para a sua alma, que é Jesus. E como que ele faz isso? E o Paulo ele continua, então a sua fé, ela vai se fortalecer, porque à medida que os problemas acontecem, a nossa fé muitas vezes vacila. Os discípulos não vacilaram na fé quando estavam no barco com Jesus? E eram pescadores experientes, estavam cansados de ver tempestades e mais tempestades, mas naquele dia, quando uma tempestade realmente provocada por uma ação demoníaca aconteceu, eles não sabiam o que fazer. Eles foram atrás de Jesus, mas não para que Jesus resolvesse, mas dizendo para Jesus que eles iam morrer, porque eles estavam apoiando a sua esperança na sua própria experiência como grandes navegadores. Mas grandes navegadores não conseguiram resolver aquele problema. Jesus chega e só com uma palavra ele fala e a tempestade se acalma. Assim também tem que ser na nossa vida. Está com problema, está com dificuldade, está com medo, com dúvida, está ansioso, preocupado, está desesperado, está aflito, está angustiado, busque a Jesus e ouça a voz daquele que acalma a tempestade e acalma o seu coração. Mas a gente precisa entender que para buscar Jesus, para que a nossa fé se fortaleça no momento da dificuldade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me fortalecer naquilo que me foi ensinado, que é o que ele fala aqui, não é? Edifiquem a sua... Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, palavra. E aí eu te pergunto, onde é que você anda nos estudos bíblicos? Aonde é que você anda nos encontros virtuais ou presenciais? Porque em cada encontro desse a palavra é ensinada, para que no dia mau você saiba a quem você deve recorrer, você saiba o que você deve fazer, para que no dia mau você possa se lembrar, poxa, quando estávamos reunidos, nos foi ensinado sobre isso.
E é para agora, é para colocar isso em prática. Porque talvez você esteja aqui hoje e o que eu estou falando, você fala, meu, não tem nada a ver comigo. Essa palavra não é para mim. Toda a palavra de Deus é para nós, irmãos. Talvez não seja para o momento atual, mas pode ser para amanhã, pode ser para o mês que vem, pode ser para o ano que vem, pode ser para daqui a alguns anos. Quando eu comecei o seminário, eu não era pastor de igreja. Eu era um membro, como vocês, como um membro comum de igreja, com um cargo de liderança. E muitas coisas que eram faladas ali, para mim não fazia sentido. Eu falava assim, eu nem quero ser pastor mesmo. Eu não queria. Eu não fui para lá com essa intenção. E eles falavam lá e tal, e tal, e tal. Eu anotava, porque eu era curioso, né? Eu gostava de fazer as minhas anotações. E à medida que eles falavam, eu falei, eu vou anotar, mas não entendo o que isso aí vai mudar na minha vida. Não sei para que vai me servir isso. Quando eu saí do seminário, virei pastor. Aí, depois de alguns anos, algumas coisas aconteceram. Sabe aquele negócio? Rapaz, deixa eu ver uma anotação que eu fiz. Acho que já tem uns 3 anos, mas peraí. Fui lá nas minhas anotações, olhei. Então isso aqui era para isso? Era para agora? Agora faz sentido. Guarda, irmãos, guarda cada palavra que o Senhor fala ao seu coração. Guarda cada momento que você participa de um estudo bíblico, cada momento que você ouve a mensagem do Senhor. Porque talvez não seja para aquele momento, mas vai fazer muito sentido quando você estiver passando por aquela circunstância. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos, comiam, dormiam, viam Jesus fazer milagres, muitas coisas que Jesus falava para eles não fazia sentido, e eles nem entendiam o que Jesus estava falando. É como se Jesus estivesse preparando uma fogueira, colocando a lenha, toda ali arrumadinha, bonitinha, tal, né? Armando aquela linda fogueira. Aí quando Jesus morreu, e ele ressuscitou. Porque os discípulos só ouviam que Jesus ia morrer, mas esqueceram de ouvir que ele ia ressuscitar. Quando ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ué, mas ele não falou que ia ressuscitar? O nosso problema é que quando a gente ouve alguma coisa que nos dá um impacto, fulano está com câncer. Acabou, a gente já não ouve o resto. A gente não ouve que, olha, já está em processo de cura, já está restaurado e tal, já está tudo indo bem, papapá. A pessoa está chorando porque ela parou no câncer. Fulano foi atropelado. Meu Deus do céu, calma, não, olha, peraí, ele foi atropelado, mas foi semana passada. Já está bem, não aconteceu nada, né? Só teve uma queda, pá, né? Mas esse é o nosso problema. Quando nós nos deparamos com uma coisa, um problema que nos é falado, parece que a gente tampa os ouvidos para o resto. Jesus falava, olha, é necessário que o Filho do Homem morra. Não, Jesus. E aí eu estou chorando, já não estou mais ouvindo ele falar que ele vai ressuscitar no 3º dia e tal. Entendeu? E aí eu já estou pensando o que vai ser de mim agora, ele vai morrer, abandonei a família, abandonei a casa, abandonei o trabalho para seguir esse Jesus e agora ele vai morrer. O que eu vou fazer? O Pedro logo voltou para pescar, não foi? O Pedro não prestou atenção que Jesus ia ressuscitar. E o que ele fez? Mesmo ouvindo da Maria que Jesus tinha ressuscitado, ele foi pescar. E aí Jesus teve que ir lá de novo, onde ele estava trabalhando, e falar assim, o que aconteceu com você, cara? Parece que Jesus faz isso com a gente constantemente. O que está acontecendo com você? Eu não falei que você precisa depender de mim? Você não ora pelo pão de cada dia? Você não ora para que eu supra a sua necessidade diariamente? Então você precisa confiar em mim, cara.
Você precisa entender que se eu sou o Senhor, eu não vou deixar faltar nada a você. Mas você precisa me obedecer. Mesmo que tudo pareça contrário, não arrede o pé de onde você está se Deus não mandou você sair. Se Ele não mandou você virar, não vira. Mas para isso acontecer, eu preciso conhecer Jesus, que é o que Ele fala. Que nós vamos fortalecer a nossa fé naquilo que nos foi ensinado. Agora, se eu não estou aprendendo nada do que está sendo ensinado, se eu não estou comparecendo aos lugares aonde a palavra está sendo ensinada, eu estou lascado no dia da tempestade. Esse é o português claro, eu estou lascado, porque como é que a minha fé vai se fortalecer naquilo que eu não aprendi? Naquilo que eu não ouvi? E aí não adianta você dizer, mas a culpa é de fulana. Não, a culpa é sua. Você não estava, foi ofertado, você não foi, você não se importou, você achou que era melhor ir viajar, e curtir, e descansar, do que ouvir a mensagem, do que você busca tantas coisas na sua vida, mas você não busca Deus e a sua palavra, desculpa, a culpa é sua. E no dia mau, a sua casa vai cair, literalmente. E aí depois você vai... Ai, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei. Você quer que eu fale? Eu falo o que está acontecendo. Você está sendo negligente na leitura da palavra. Você não está assumindo o compromisso de buscar a Deus e de estar na comunhão dos santos como você foi chamado para estar. Você não está obedecendo ao que Deus está mandando você fazer. Você diz que aceitou a Jesus e que a sua vida é do Senhor e que você é crente, mas eu não consigo ver Cristo na sua vida, você não dá fruto nenhum. Você parece um galho seco, num dia de sol. Nem sombra você está conseguindo prestar para fazer, irmão. Por quê? Porque não aprendeu nada. 10, 15, 20 anos dentro da igreja não aprendeu nada. Pede para fazer uma oração. Não, melhor não, pastor, faz você que eu não sei orar não. O Senhor tem as palavras mais bonitas. Deus não está preocupado com palavra bonita, não. Deus está preocupado sim com a sinceridade do nosso coração, de uma intimidade que é desenvolvida não apenas nos lugares de comunhão, nos lugares de reunião, mas daquela intimidade que você tem com Ele lá no quarto, quando está só você e Ele, que você chora, você rasga o coração, você fala, Senhor, me ajuda, porque eu não presto, eu sou um miserável mesmo. Eu canso de orar ao Senhor, Senhor, eu não presto, mas o Senhor é que é bom, porque o Senhor, mesmo sabendo quem eu sou, o Senhor continua me amando. O Senhor não desistiu de mim, apesar de quem eu sou. O Senhor continua me chamando para intimidade, mesmo eu muitas vezes fugindo do Senhor. O Senhor continua querendo ter uma relação comigo, mesmo eu dormindo na hora que a mensagem está sendo ministrada, mesmo eu conversando na hora que o ensino está sendo passado, entendeu? E eu fico constrangido com o Senhor, com esse amor que eu não mereço. E à medida que eu aceitei Jesus, e eu tenho Ele agora como o Senhor da minha vida, eu busco a Ele para as decisões que eu preciso tomar. E à medida que as dificuldades aconteçam, à medida que tem pessoas falando coisas que, peraí, mas isso aqui não está na palavra. Não foi isso que Deus falou. Por que eu sei disso? Porque eu estudo a palavra. Porque eu busco o discernimento do Espírito. E a palavra está aqui. Ele diz, a nossa fé ela vai se fortalecer naquilo que nós aprendemos, naquilo que nos foi ensinado. E à medida que a minha fé está forte, está caindo o mundo, mas Deus me mandou ficar. Pode estar todo mundo falando que é para a direita. Se Deus mandou você ir para a esquerda, vai. Se Deus mandou você ir para frente, vai. Se Deus mandou você ficar, que todo mundo vá, você fique. Porque Deus não te mandou ir. E como é que você sabe disso? Porque você tem uma vida de intimidade com Deus. E à medida que essa fé se fortalece, nós transbordamos de gratidão. Que é a última palavra que ele fala aqui. E vocês transbordarão de gratidão. E a gratidão é aquilo que a gente já falou semana passada, né?
Um coração ingrato, ele reclama, ele murmura. Um coração que está enraizado em Deus, na sua palavra, é um coração que consegue enxergar o agir e o mover de Deus mesmo diante das circunstâncias mais adversas possíveis. E à medida que a gratidão, ela não só nos enche, irmãos, mas ela transborda. E à medida que ela transborda para encher a vida de outras pessoas. Um cristão agradecido, ele manifesta a face de Deus, o Cristo amado, o amor que ele recebeu, ele transborda em gratidão, porque ele sabe que não merece. Ele sabe que ele não é a melhor das pessoas. Talvez não seja nenhuma boa pessoa. Ele sabe que ele tem uma natureza por si só pecadora, preguiçosa, falsa muitas vezes, fala uma coisa e faz outra, hipócrita. Mas mesmo assim, o Espírito Santo ele fala ao nosso coração, nos convida para receber um pouco mais, nos convida, olha, você está indo no caminho errado, você está dando ouvidos a pessoas que não deveriam ouvir. E nesses tempos de pandemia, quantas pessoas que estão dentro que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e que estão ouvindo tanta abobrinha por aí. Porque agora ficou fácil, né? Agora eu não preciso ir até aquela igreja A, B ou C. Eu posso só ligar no YouTube lá, no Face, e eu consigo ouvir as abobrinhas que são faladas. Tem muita gente boa falando coisas que realmente fazem sentido e que são coisas boas, gente. Mas a gente precisa filtrar isso. Internet é uma terra de ninguém. A internet dá voz aos idiotas. E dá voz a idiotas demoníacos muitas vezes, que falam inclusive contra a palavra de Deus. Mas eles falam numa linguagem tão assim, né, que os irmãos dão glória a Deus e aleluia. A centralidade da nossa vida precisa estar em Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. E eu já ouvi gente falando que você é o centro de Deus. O que seria de Deus sem você? E eu ouço gente dando glória a Deus e aleluia, misericórdia. Que Bíblia que esse infeliz está lendo? Que ensino que essa criatura está tendo? Para ouvir uma asneira dessa e dar glória a Deus. Você é o centro de Deus. O que seria de Deus sem você? Ué, ele continuaria sendo Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa da gente. Ele escolheu agir no mundo através de nós. Mas Ele não precisa de nós. Agora, o que seria de mim sem Deus? Isso sim. O que seria de mim sem Deus? Não seria. Porque se eu sou alguma coisa, é por causa dele. Se eu faço alguma coisa, é por ele. Se eu tenho alguma coisa, vem dele. Ele é tudo em todos. E aonde que eu aprendo isso? Na palavra. Agora, se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu não busco essa palavra e se eu não coloco ela em prática, eu acabo sendo conduzido pelo flautista de Hamelin. Acho que é isso o nome. E eles falam, que é isso, pastor? Né? O flautista de Hamelin, ele chega numa cidade que estava infestada de ratos.
Era rato saindo por tudo que era lado, tudo que era um buraco saía um rato. E aí eles vão e chamam esse flautista, que ele tinha o poder de encantar através do toque da sua flauta. E aí ele vai lá, né, toca a sua flauta e os ratos começam a segui-lo. E ele vai e tira todos aqueles ratos do lugar. E aí ele já tinha combinado um valor com o povo e ele volta para cobrar o valor. Eu vou falar, vou te pagar nada. Só porque você tocou 2, 3 notinhas aí, os ratos foram atrás de você, você sumiu com todos eles, agora eu vou ter que te dar uma fortuna dessa? Não vou não. Você tem certeza que vocês não vão me pagar? Temos, nós não vamos te pagar. Tudo bem, sem problemas. Ele começa a tocar a sua flauta. E todas as crianças da cidade começam a segui-lo. E ele leva essas crianças para um despenhadeiro, um abismo. E todas as crianças se jogam daquele abismo. Assim está acontecendo com muitas pessoas que estão dando ouvidos a mensagens que não condizem com as Escrituras. Ouviu? Nossa, que agradável! Que gostosa essa mensagem! Está massageando o meu ego. Está dizendo que eu posso, que eu sou, que eu faço, que Deus depende de mim, que eu não dependo tanto dele assim, que eu posso fazer todas as coisas, que eu não preciso de cruz, que eu não preciso de arrependimento, que a graça é barata, que E aí eu vou seguir isso, eu vou encher igrejas. São igrejas cheias de pessoas vazias, que estão ouvindo a esta flauta que vai levá-los para um abismo, um lugar de morte. Queira estar onde você é confrontado com a palavra de Deus. Se falaram para você, então peraí, onde é que está isso na palavra? Esse seja como os bereanos conferiam na Bíblia. Até o Paulo falou, peraí, deixa eu ver se está na Escritura mesmo que ele está falando. Está na lei isso que você está falando, Paulo? Quanta gente hoje fala de coisas que não conhece, de um Deus com quem ele nunca teve relação, e as pessoas dizem amém, glória a Deus e aleluia. Às vezes no momento de gritaria, de grande euforia dentro da igreja, o cara dá uma receita de bolo e as pessoas estão dando glória a Deus. E eu já vi isso acontecer. No meio da gritaria, aquela loucura toda, o cara começa a gritar lá, é farinha, é bolo, é não sei o quê, é uma colher de manteiga, glória a Deus, aleluia! Loucura. Pessoas movidas pelo movimento, pela gritaria. Eu também não estou dizendo que isso deve ser gelado dentro da igreja, não. Estou dizendo que você tem que ter uma vida fervorosa diante do Senhor. Você tem que ter a calma necessária para ouvir, para ler a mensagem, para degustar, para meditar nisso, até que isso se torne um impulso para você responder a Deus em oração. E te colocar em ação, em prática de vida. Por onde você tem andado? A quem você tem escutado? O que você tem aprendido? Como você tem se comportado diante das dificuldades? Você tem buscado ao Senhor ou tem buscado as filosofias, as falas vazias? Você foi chamado para ser sal e luz. O sal que perdeu o sabor não serve para nada a não ser pisado pelos homens. E a luz que não ilumina, para que serve? Porque uma luz que não ilumina, ela não passa de trevas. Ela perdeu o seu poder influenciador. E a luz, irmãos, não é você que vai brilhar. Se existe alguma luz em você, é por causa do Espírito Santo. É Ele quem brilha através de você. Mas para isso acontecer, você precisa fazer essas coisas aqui. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, obedeça, siga Ele, aprofunde nele
Confie nele, deposite nele a sua fé, a sua esperança, a sua alegria. Não viva de modo ansioso ou ansiosa. Confia no Senhor. Nós servimos a um Deus que não muda, a um Deus que nele não há variação. Tem dia que você acorda, você quer vir para a igreja. Tem dia que você fala, misericórdia, não quero de jeito nenhum sair de casa. Não quero ver gente. Com Deus não é assim, irmãos. Todos os dias Ele quer ter comunhão conosco. Todos os dias Ele busca os filhos para que eles o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos ansiar por esse Deus. Precisamos buscar a direção desse Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, irmãos, para a nossa igreja. Porque senão nós vamos nos perder ouvindo a flauta do encantador de Hamelin. Eu te convido a curvar sua cabeça nessa hora para juntos nós orarmos. Pai querido e santo, graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado aos nossos corações dia após dia, por meio da Tua palavra, dos ensinos. O Senhor tem nos dado oportunidades de aprender a Tua palavra, nos aprofundarmos nela, de colocarmos ela em prática. Mas nós muitas vezes somos negligentes. Nós somos tomados pelo comodismo, pela preguiça, pelo desejo carnal de buscar os prazeres deste mundo em detrimento, abrindo mão, Senhor, dessa intimidade contigo. E aí nos dias maus, nós não temos a esperança necessária, a luz necessária para atravessar o vale da sombra da morte, porque nós soltamos da Tua mão. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, quando nós damos ouvidos a filosofias vazias, a falas de pessoas que não conhecem ao Senhor, quando nós procuramos que o Evangelho se pareça mais com o mundo do que com o reino de Deus. Oh Deus, tem misericórdia quando os nossos ouvidos sentem coceiras, Pai, para ouvir coisas que nos agrade, que satisfaçam os nossos desejos, que acalente o nosso coração, ó Deus, neste mundo. Oh Deus, tem misericórdia. Que nós possamos aprender do Senhor e do Teu Espírito na Tua palavra, Pai. Que nós possamos fortalecer, Deus, a nossa fé na palavra que o Senhor diz, da palavra que provém do Senhor e que vem do alto trono da graça do Senhor, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ter coragem de segui-lo, porque para seguir o Senhor nós precisamos ter coragem. Coragem de enfrentar o mundo, coragem de abrir mão de coisas que muitas vezes nós já deveríamos ter aberto mão, coragem para enfrentar muitas vezes a família. Precisamos de coragem, Senhor, e o Senhor nos dá essa coragem por meio do Espírito Santo. Oh Deus Santo e Poderoso, graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de poder ler a Tua palavra, de poder pensar sobre ela, de poder responder a ela na oração, de poder contemplar essa palavra no nosso coração e de transformá-la em uma atitude nas nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas estão se perdendo neste momento, porque não encontraram o sentido da vida, porque muitas vezes a Tua igreja tem deixado de ser a luz do mundo, tem deixado de ser sal, tem se acomodado. Oh Santo Deus, desperta o Teu povo, que o Senhor nos encha, Senhor, de energia, nos encha de força, nos encha de disposição, nos encha de alegria, Senhor, que nós possamos transbordar de gratidão, ó Pai, pelo que o Senhor já fez na nossa vida, pelo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu povo realmente tenha fome da Tua palavra e tenha sede da Tua presença, para que a nossa vida possa refletir a glória do Senhor. Oh Deus amado e santo, tem misericórdia de nós. Nos acolhe, Senhor, em um abraço cheio de amor, cheio de misericórdia, e nos impulsiona, Senhor, a uma vida transformada por um relacionamento de intimidade contigo. Oh Deus, que o Teu amor, que é tão
profundo, intenso, que a graça do Cristo amado, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo possa nos conduzir, Deus Todo-Poderoso, por este mundo que jaz no maligno, para que possamos resplandecer da Tua glória. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém e amém.